Irmãos, estamos nos aproximando de uma das maiores festas que acontecem no Brasil. São dias em que o Brasil para. Começa na sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E vai terminar aí pela quarta-feira. Em alguns lugares prossegue e vai até o outro final de semana. Então é praticamente uma semana de festa. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, que por trás dessa festa que aparentemente é só alegria, só felicidade, nós estamos falando, claro, do carnaval, existe toda uma casta maligna que, além de receber todos os louvores, toda forma de adoração, tudo aquilo que é feito de uma forma a contrariar princípios de Deus, com certeza serve para, de uma certa forma, Satanás ser engrandecido, para o diabo receber louvor, receber adoração. E é isto que nós temos visto de uma forma bem explícita na manifestação desta festa. Nós temos visto, irmãos, que o carnaval para o Brasil. O carnaval puxa o freio de mão do Brasil e são praticamente 4 dias em que ninguém faz nada, ninguém quer saber de nada, ninguém tem compromisso com nada e o Brasil realmente dá aquela estacionada legal. Mas, irmãos, nós precisamos em todas as situações, em todos os casos, procurar analisar com os olhos espirituais. Nós não podemos olhar apenas para o carnaval como uma manifestação de alegria, de festividade do povo. Não, tudo bem, claro, é isto também, sem sombra de dúvida, mas é preciso ver, irmãos, qual é o fundamento, o porquê que isso atrai as pessoas de uma forma tão intensa, tão forte, que de certa forma até escraviza a população. O porquê? Nós sabemos, irmãos, e isto é evidente, claro, que aquilo que não é para Deus recebe a honra, recebe a glória, o nosso opositor Satanás. A Bíblia já afirma de forma bem clara, de forma bem explícita, que só existe 2 senhores, só 2 senhores. Ou você está de bem com Deus, ou você está de bem com aquele que é o inimigo de Deus, consequentemente também nosso inimigo. E nesta época, irmãos, são dias em que as pessoas fazem as pazes, entre aspas, fazem as pazes com o inimigo e se deixam dominar. Dão vazão aos desejos da carne, extrapolam na carne. É a pornografia que vem à tona de uma forma intensa. É as loucuras, irmãos, com a da bebida alcoólica, as loucuras com as drogas, entre outros fatores que dominam o homem e levam o homem a um estado miserável, um estado degradante. Quando chegam na quarta-feira de cinza, realmente estão apenas a cinza, literalmente a cinza. Mas, irmãos, nós precisamos, como homens de Deus, como pessoas que tem o nosso coração nas mãos do Senhor, que recebemos de Deus a orientação, que recebemos de Deus a direção, nós precisamos entender que é um campo de batalha espiritual esses dias. Mas vale ressaltar, irmãos, que a batalha não é contra o homem, não é contra o sangue, a batalha é contra as potestades das trevas. Os dominadores do mundo espiritual. E nós vemos, irmãos, que o diabo tem dominado literalmente essa situação. Dominado mesmo. Analisa um pouco, você não consegue ver um nexo. Como é que as pessoas suportam, meu Senhor Jesus, ficar atrás de um trio elétrico, ir para um desfile de escola de samba, por exemplo, e ficar ali horas e horas e horas ouvindo aquela música chata pra caramba, né? E é tudo a mesma coisa, Não é natural, gente. Nós precisamos ver que aquilo que não é natural é porque existe aí por trás uma forma
uma forma, não é? Vamos colocar assim, uma forma que faz que o homem se escravize, que o homem se volte, que prenda a atenção do homem para estas situações. Amados, nós não sabemos como foi realmente que surgiu o carnaval. Não sabemos bem como foi que surgiu isso aí. Há diversas fontes, diversas informações de como surgiu o carnaval. Você faz uma pesquisa, aparece uma fonte, aparece outra, mas tudo que nós temos lido, tudo que nós temos visto, atrela o carnaval às trevas, atrela o carnaval realmente àquele que domina a situação, a Satanás. Alguns dizem que a origem do carnaval é um culto a Ísis. Outros dizem que é um culto em honra a Dionísio, um deus grego. Outros ainda a bacanais, lupercais, saturnais. Esses eram festejos romanos de grande licenciosidade. Alguns não recuam tanto tempo e apontam as suas origens para a festa dos doidos e dos inocentes da Idade Média. Cada um em particular ou todas assimiladas na tradição acabaram por criar a tradição do carnaval e os seus matizes ou formas regionais. Uma coisa é certa. Nós não sabemos como surgiu o carnaval. Mas, com certeza, não foi no mover do Senhor, não foi no mover do Espírito de Deus, não foi na direção do Espírito Santo de Deus, não foi, irmãos. Seja qual for a explicação que queiram dar para essa situação toda, não é possível enxergarmos em nenhum dos aspectos a presença do nosso Senhor. Se nós não conseguimos, vamos agora para aquilo que realmente nos importa, se nós não conseguimos atrelar o carnaval a Deus, associar o carnaval ao Senhor, automaticamente nós precisamos descartá-lo da nossa existência, porque nós fomos chamados para o Senhor e fomos chamados por Deus para vivermos uma verdade de santidade, uma verdade de purificação, uma verdade que nos leva à presença do Todo-Poderoso, irmãos. E é isto que é importante na minha vida e é isso que é importante na tua existência. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo já afirmava ao povo de Corinto: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eis aí a afirmação categórica do apóstolo Paulo: somos santuários de Deus. Somos santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Por consequência, eu preciso procurar tudo aquilo que me liga às coisas do Senhor, para que o Espírito que habita em mim, ele possa sentir-se, entre aspas, sentir-se bem na minha existência. É por isso, amado, que eu preciso fazer uma análise de tudo aquilo que me cerca. Analisar para ver o que é que eu posso, o que é que eu não posso. O que é que vai agradar a Deus, ou ao Espírito Santo de Deus, ou aquilo que não vai agradar. Claro, aquilo que não há de agradar ao Espírito, eu preciso arrancar, puxar pela raiz, extirpar por completo da minha existência. Mas aquilo que agrada a Deus, eu preciso fazer que isto cresça cada dia mais na minha vida. Mas sabemos também, irmãos, que a nossa carne, ela tem tendências difíceis. A carne, ela é complicada. Muitos estão, irmãos, lá dentro da carne mesmo, pessoas que fizeram compromisso com Deus, que abandonaram seus pecados, mas quando chegam a esta época, elas sentem lá dentro em si os impulsos fortes da carne, o saudosismos dos dias do pecado. É preciso cuidado, querido. É preciso cuidado para que você não tenha saudades do pecado, para que você não veja e venha alimentar a tua carne, gerando assim saudade, gerando assim aquele saudosismo, aquela vontade: eu não vou porque eu sou crente, não vou porque eu sou crente. Quero falar para você, não peque contra teu Deus, não peque contra o Senhor. Nós não podemos, irmãos, nem mesmo através da televisão, dar lugar a Satanás dentro da nossa casa. Muitos
nesta época, dizem, eu não vou aos desfiles, eu não vou aos blocos, mas eu ouço, eu vejo aqui na minha televisão, eu acompanho pela televisão. É um espetáculo bonito, Elias Oliveira, é um espetáculo legal. Eu quero falar para você, amado, não alimenta a tua carne. Não alimenta a tua carne com aquilo que não é de Deus. Não alimenta a tua carne. Não permita que a tua carne sinta prazer naquilo que sabemos que é das trevas, sabidamente das trevas. Oh, meu Deus! Não permita que a tua carne tenha prazer, que você sinta alegria, satisfação nessas coisas. Meu conselho para você, não contemple, não permita que as janelas da tua alma sejam tomadas por imagens que não edificam, que não traz Cristo Jesus para a tua existência, que não faz você crescer na presença do Senhor, mas que o leva para um estado terrível, um estado degradante também, um estado em que você vai desejar estar como eles lá, mas não vai porque você é de Cristo. Aí você fica naquela, cuidado, porque isso também gera pecado na vida da gente. Nós precisamos, irmãos, apagar o pecado na nossa existência. Nós precisamos extirpar, arrancar pela raiz tudo aquilo que nos liga ao passado. Se você porventura teve dias de balada, dias de blocos carnavalescos, dias de desfile de escola de samba, dias em que você curtiu as bebedeiras, os bailes, enfim, as festas, ou que você curtia tudo isso, você estava ali, talvez de fantasia, os bailes da fantasia, essas coisas até pomposas, bonitas, né? Eu quero falar para você, se você já curtiu isso, peça ao Senhor para arrancar toda e qualquer raiz que porventura tenha ficado dentro do teu coração. Mesmo não conhecendo a origem desta festa, mesmo sem podermos afirmar, irmãos, qual é a origem dela, mas uma coisa nós podemos afirmar sem medo de estarmos errados. É uma festa que desonra a Deus em todos os aspectos. O carnaval é esta festa que arrebata multidões para as ruas. Promove desfiles suntuosos, comilanças, excessos em geral, também muita violência, além da liberalidade sexual, pornografia e todas essas coisas. E se nós estudarmos a origem do carnaval, vemos que ele foi uma festa instituída para que as pessoas pudessem se esbaldar com comidas e festas antes que chegasse o momento de consagração e jejum que precede a Páscoa e a Quaresma. Esta é uma das visões da origem do carnaval. E nós sabemos, irmãos, que tudo isso está associado a práticas que distanciam o homem de Deus. E a Bíblia, ela é muito clara. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 10, Paulo ali estava falando para a igreja de Corinto e ele afirmou, ouça com atenção o que diz a palavra, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Vê como é claro, irmãos, como a palavra de Deus é clara. Talvez você não vai encontrar, e claro, não vai encontrar, na palavra de Deus um texto que fale, ou participar do carnaval é pecado. Muitos querem sentenças na palavra de Deus. Muitos querem sentenças. Participar do carnaval é pecado. Você não vai encontrar esse versículo, mas você encontra textos como 1 Coríntios 6, que mostra, irmãos, que todas essas práticas pecaminosas, de uma forma ou outra, estão associadas a esta festa. E que as pessoas que se deixam envolver por ela, as pessoas que se deixam dominar por esta festa, com certeza elas praticam estas coisas e perdem a presença do Senhor nas suas vidas. A recomendação de Deus para nós é, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, há concupiscências da carne, há concupiscências dos olhos e a soberba da vida. E essas coisas não procedem do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Eis aí outra recomendação de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Irmãos, deixe-me abrir um parêntese em cima desse texto. Nós temos visto, irmãos, nesses últimos tempos, a igreja ansiosa pelo mundo. Já é comum nós vermos os blocos gospel, blocos carnavalesco gospel de crianças infantis, já são comuns em algumas cidades. Já temos visto os gritos de carnavais gospel por aí. As igrejas que nesta época aproveitam e fazem uma festa um tanto quanto similar, procuram envolver as pessoas da congregação com algo que as faz lembrar o carnaval, para que de uma forma ou outra possa amenizar a ausência daquela festa na sua totalidade nas vidas. Então vamos fazer, de certa forma, algo genérico, irmãos. E hoje as igrejas têm lançado mão e muitos estão aí com festas genéricas de carnaval. Mas a recomendação nesse texto é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Irmãos, me perdoe você que me ouve, que gosta dessas coisas, mas temos que ser segundo o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos calar. O que diz a palavra? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Como é, irmãos, que eu vou lançar mão de uma festa que sabidamente é pagã, exalta unicamente a Satanás através das suas práticas, enfim, de tudo aquilo que envolve o carnaval? É uma festa sabidamente pagã, no mínimo pagã, sem querermos ser aí um pouco mais assim espirituais e falarmos que é uma festa satânica, não é? Como é que eu posso, irmão, fazer uma versão para a minha igreja de uma festa que eu sei que é do cão, que é do capeta, que só traz desgraça para a vida das pessoas que participam delas? A partir do momento que eu busco e venho trazer isto para o contexto da igreja, de certa forma, eu estou expressando: eu amo o mundo, eu tenho saudade do mundo, eu preciso me encher com as coisas do mundo, mas como não é legal, não é socialmente legal, não é conveniente que eu participe da folia, porque todo mundo diz que a folia não é boa, não é de Deus, essas coisas todas. Vamos, portanto, fazer um genérico, vamos fazer uma folia genérica. Eu quero falar para você que isto é amor às coisas das trevas, é amor ao mundo. Isso é você trazer e é você fazer nascer dentro da igreja um amor ao mundo, mesmo que leve uma pintura, uma maquiagem, uma máscara. Estamos em carnaval, então uma máscara gospel na história toda, mas nada mais é do que amor ao mundo, e o amor ao mundo nos faz ansiar pelo mundo, desejar o mundo, nos igualar ao mundo e curtir o mundo. Deus nos diz em sua palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo há concupiscência. Irmãos, eis aí a recomendação do apóstolo, eis aí a recomendação da palavra. Qual o objetivo? De trazermos para dentro do reino, para dentro do povo escolhido de Deus, para a presença do Senhor, costumes dos quais o Eterno não se agrada. Por quê, irmãos? Nós não temos essa autoridade. Se o Senhor quisesse, irmãos, Ele teria liberado total. Depois vocês fazem uma semana de jejum sem comer carne e pronto. Tá legal. Tá purificado novamente. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos chama para sermos continuamente santos. Continuamente santos. E eu quero afirmar para você, sem querer julgar você, mas a palavra é forte. Olha, aqueles que são santos, que possuem o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, naturalmente rejeitam estas práticas.
rejeitam estas práticas, porque o Espírito Santo de Deus que habita em você não consegue se alegrar com isto, não consegue ter satisfação nessas coisas, e ele faz com que tenhamos uma rejeição natural. Se porventura você não tem essa rejeição natural pelas obras da carne, por aquilo que é de Satanás, tem alguma coisa que você precisa rever na tua vida espiritual. Precisa rever, meu irmão. Fazer uma análise. Procura ver o que está acontecendo. Procura ver o que está acontecendo. Porque tem alguma coisa errada, irmãos. Aqueles que são de Cristo Jesus vivem tal qual Cristo. E nós não encontramos Cristo, nem tampouco seus apóstolos, curtindo aquilo que era das trevas. Nós não encontramos isso, irmãos. Nós encontramos, sim, um Cristo Jesus enfático em condenar a prática da carne, em condenar tudo aquilo que é do diabo. E eu quero chamar a atenção ainda para as igrejas, para os irmãos, que nesta época se lançam como soldados. Nós estamos em batalha espiritual. Nós estamos em batalha. Aí a igreja reúne aquela juventude, reúne algumas pessoas e vão lá para a folia. Dizem que estão batalhando. Amados do Senhor, o mundo espiritual é mais intenso do que você pode imaginar. Muito mais intenso. Amado pastor, cuidado para você não destruir vidas que já estão assim um tanto quanto balançadas. Cuidado, amado pastor, para você não destruir vidas, levando pessoas despreparadas, pessoas que não têm um alicerce na palavra, pessoas que não têm um alicerce com Cristo, que não têm comunhão verdadeira com Cristo, para as chamadas batalhas espiritual, serão trituradas pelo maligno, correm o risco de irem para a balada, correm o risco de irem lá para a folia, enfim, com a ideia de evangelizar, com a ideia de resgatar, com a ideia de batalha espiritual e voltar de maca, voltar todo retalhado pelas espadas das trevas, todo retalhado pelo capeta, e muitos morrem, não conseguem se recuperar. Outros se recuperam, mas muitos, as feridas são mortais. Quero falar para vocês, irmãos, que batalha espiritual nós já a desenvolvemos no nosso dia a dia. 24 horas por dia estamos em batalha, claro que sim. Mas há situações específicas. E quando alguém, irmãos, se aventura a enfrentar a Satanás de peito aberto, sem estar resguardado pela graça do Senhor, este, coitado, vai sofrer as consequências, porque será, além de ironizado, destruído, destroçado pelo cão. Nós não podemos ter medo do diabo, mas nós precisamos conhecer a palavra e falar que o diabo, ele não brinca, é algo sério demais, é um ser muito poderoso, e as chamadas batalhas espirituais querem fazer isso? Orem primeiro, busque de Deus o discernimento, mas é preciso selecionar a dedo as pessoas que estão capacitadas a enfrentarem a chamada batalha espiritual. Não é para todo mundo, não é para jovem inconsequente, não é para o chamado crente carnal, são para pessoas que buscam com santidade a presença do Senhor, que pagam com jejum, vida separada, rendida aos pés do Senhor. Estes podem até, se há conveniência, se há a direção do Espírito Santo de Deus, e lá dentro tentar evangelizar as pessoas e tirá-los para a presença do Senhor Jesus Cristo. Apesar que eu acho que não é o lugar adequado. Sinceramente, eu acho que não é o lugar adequado. Mas, se vocês querem participar da chamada batalha espiritual nessa época do carnaval, que ore muito antes. Busque de Deus direção. Não façam porque acha que, opa, todo mundo de camisetinha, uniformizado, aquele negócio todo, nós somos aí o exército de Deus. Serão destroçados se não tiver cuidado. Destroçados, pisados, gente. Ouça o que eu estou falando para vocês. Não subestime a Satanás, não subestime a Satanás. Não subestime. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para que tudo quanto viermos a fazer em nome de Deus, que primeiro, estejamos nós em santidade, em retidão, em compromisso com Deus. É de fundamental importância, irmãos. Oh, meu Deus! E essa história, irmãos, de ocupar a juventude com algo que é semelhante ao mundo, cá para nós, hein, meu irmão? Para com isso. Devemos ser imitadores de Cristo Jesus, não do mundo. A Bíblia não diz imiteis o mundo, mas sim,
que devemos imitar a Cristo Jesus e que todas as nossas práticas sejam semelhantes àquilo que o Senhor quer. Irmãos, são dias terríveis, dias de trevas sobre o Brasil. Preparem, façam a obra de Deus, mas façam no poder do Espírito Santo, não no poder do braço, não no poder do achismo. Porque a nossa igreja faz isso. Não, para com esses modismos, para com esse oba-oba. Nós não podemos viver de oba-oba, irmãos. A situação espiritual, as coisas que são concernentes ao mundo espiritual são extremamente sérias e mortais. Sérias e mortais. Eu não estou aqui para deixar o pessoal assustado, não, mas esteja atento, porque o nosso inimigo é poderoso. Diz a Bíblia que esse mundo está nas mãos de Satanás. E é esse que está por trás do carnaval. É esse que faz que as pessoas estejam ali se matando, consumindo drogas, se alegrando conforme aquilo que eles acham correto, na prostituição, na pornografia, nessa sexualidade desvairada, louca, que é tomada nesses últimos tempos. É preciso cuidado, tem que ter preparo. Nossa vida continuamente precisa estar em preparo. Mas, se alguém se atreve a mexer com essas coisas, ir lá e mexer, tem que se preparar, porque os revides, os contra-ataques do capeta, estes vêm, e vêm contra você, muitas vezes contra a tua casa também. Irmãos, contra a igreja também. Esteja atento a essas coisas, irmãos. Amados, uma coisa é certa, a origem do carnaval são diversas. Falam diversas coisas. Iniciou no coração de Satanás. E é para aprisionar as pessoas, para destruir as pessoas, de uma forma ou outra. Claro, estou me referindo mais pelo aspecto espiritual. Alguns realmente têm suas vidas físicas destruídas, problemas de ordem moral, problemas de ordem, enfim, diversas ordens, mas o principal é pelo aspecto espiritual. São pessoas que são destruídas espiritualmente. Quero falar para você que Satanás sabe o que faz. Sabe o que faz. Então estejamos atentos, povo de Deus. Igreja do Senhor, estejam atentos. Não brinque. Não queiram experimentar. Não queiram experimentar o mundo mesmo com cara gospel. Não experimente não, povo de Deus. Experimente aquilo que é de Deus. Experimente o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Deixam-se encher pela alegria do Espírito Santo, não pela alegria do mundo, pela alegria satânica. Mas deixem-se alegrar-se com aquilo que é de Deus, porque é no Senhor. O Senhor é nossa força, o Senhor é nossa alegria. Oh, meu Deus, o Senhor é nosso tudo, e é no Senhor que devemos descansar e colocar o nosso coração. Nós não precisamos, irmãos, desses costumes para que a igreja cresça. Nós não precisamos lançar mão dessas coisas para que a igreja se desenvolva. Nós precisamos nos enchermos com a presença do Senhor, para que, desta forma, venhamos conhecer e ter unidade com Cristo Jesus a tempo, a fora de tempo, a qualquer instante, qualquer minuto, para que tenhamos uma vida alicerçada na rocha verdadeira que é Jesus Cristo. Amados, precisamos ensinar isto para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para que eles arranquem os seus corações do mundo. A juventude precisa arrancar os corações do mundo, porque muitas vezes o corpo está na igreja, mas o desejo é o mundo. O coração está lá, aprisionado, saudoso do mundo. Amados, precisamos ensinar a palavra de Deus, orar e clamar pela libertação de Deus na vida das pessoas, na vida da juventude. E não é levando a juventude para uma folia disfarçada, não é levando a juventude, talvez, para uma chamada batalha espiritual sem um devido preparo, que há de mudar a sorte dessas pessoas. Não, você muitas vezes vai trazer desgraça sobre a vida dessa juventude. Vamos estar atentos, irmãos. Oh, meu Deus! A palavra de Deus é extremamente séria e precisamos estar cada dia mais de acordo com os princípios do Senhor, vivendo os princípios de Deus, antenados com a vontade do Senhor. E a vontade de Deus é que nós estejamos continuamente em comunhão com Ele, associados a Ele. E essa associação nos faz mais que vencedores no Senhor. Que Deus adentre a tua vida e te dê um novo conceito, um conceito de santidade e de pureza. E que adentre a tua vida através dos teus olhos somente aquilo que edifica,
porque você é templo do Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que habita em você, e você precisa trazer para dentro desse templo só aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Que teus dias sejam de adoração, de louvor e de comunhão com o Todo-Poderoso, e que você viva separado do mundo e buscando cada dia mais essa separação para a tua existência. Que Deus te abençoe e que lhe conceda momentos alegres no decorrer dos teus dias, momentos de felicidade, mas com Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, é que eu declaro em nome de Jesus. Amém? Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.